Quem tem má circulação e trombose pode fazer drenagem linfática, pode fazer o uso de pistolas massageadoras na perna doente? Será que tem risco de soltar algum coágulo dali, risco de acontecer uma embolia pulmonar? Quais são os cuidados que nós devemos ter com relação às massagens, terapias manuais, trombose, drenagem linfática? Qual a relação entre tudo isso? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia, e se você se interessa por esses assuntos, faz a sua inscrição aí no canal, deixa o sininho ativado para você ser notificado de tudo que acontece por aqui, não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Já aproveita, clica no gostei, deixa a sua curtida, o seu joinha. O like é muito importante para a gente poder alcançar mais pessoas e salvar até mesmo vidas contra a má circulação e a trombose. E, como de costume, o vídeo de hoje foi baseado em uma dúvida que vocês deixaram para nós nos comentários, lembrando que para a gente poder te localizar ali nos comentários, você tem que estar inscrito no canal. A dúvida foi a seguinte: Dr. Antônio, poderia falar sobre o uso de pistola massageadora em pessoas com problemas de circulação? Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Hoje o nosso assunto vai ser sobre pistolas, terapias manuais, pistolas massageadoras, claro, ou sistemas de massagens, aparelhos que podem ser usados no dia a dia se tem alguma relação com a má circulação e a trombose. Então primeiro vamos entender para que servem esses dispositivos. A gente tem uma coisa no nosso corpo chamado de fáscia muscular, que é uma membrana que reveste os músculos do nosso corpo e pode ser afetado por transtornos dolorosos, como por exemplo em pessoas que fazem muito esforço repetitivo. Ainda mais quando essas pessoas fazem essas atividades e não são orientadas por um profissional. Às vezes fazendo um exercício físico de forma incorreta, usando peso em excesso, intensidade alta demais ou até mesmo atividades repetidas no dia a dia. E é aí que entra esses sistemas de massagens, de gancho, de terapias manuais, que é uma das formas de soltar essa musculatura, essa fáscia doente, e elas são liberadas, são chamadas as liberações miofaciais, que podem ser feitos por técnicas manuais, geralmente com o auxílio de um fisioterapeuta, de um terapeuta ocupacional, mas em alguns casos nós podemos usar dispositivos como ganchos, pistolas massageadoras, bambus e outros dispositivos que podem ser usados na tentativa de trazer conforto, de trazer alívio da dor para o paciente. Dessa forma a gente consegue fazer a liberação dessas estruturas inflamadas, a liberação dessa face e dessa musculatura. Então, de forma resumida, uma pistola massageadora nada mais é do que um dispositivo que basicamente ele vibra, mas quando ele é usado em mãos habilidosas por pessoas experientes, pode fazer a liberação miofacial, que são processos que a gente faz para liberar aquela musculatura inflamada e diminuir queixas de dor, principalmente de pessoas que fazem esforços repetitivos. Então, fáscia é uma capinha que reveste o músculo. Se a gente faz muito exercício de forma intensa ou sem ajuda, pode inflamar, e essas terapias de liberação têm o objetivo de trazer conforto para transtornos dolorosos. Mas você percebeu que esse tratamento ele é mecânico, então será que tem algum risco de deslocar algum trombo? Vamos pensar junto então sobre o que é uma trombose no nosso corpo. O nosso sangue ele tem uma parte que é líquida, que a gente chama de plasma, e células misturadas ali. Células vermelhas que carregam oxigênio pelo corpo, tem células brancas que nos defendem contra vírus, contra bactérias, tem plaquetas no sangue. No sangue a gente tem proteínas, hormônios, vitaminas, minerais, impurezas que são filtrados pelos rins, várias coisas misturam ali, navegam misturadas no sangue. Quando alguma coisa perturba a nossa circulação, essas células do sangue, essas coisas que estão ali misturadas, esses componentes eles se agrupam, formando uma substância gelatinosa, semelhante ali à nata do leite, que a gente chama de trombo. E um dos riscos desse trombo é soltar de onde ele foi formado e parar em outra parte do corpo. Um trombo solto pelo corpo, pelo nosso organismo, ele recebe o nome de êmbolo. E o local mais comum onde ele se forma, mais de 80% das vezes, é nas nossas pernas. E quando ele solta, o local mais comum, o local mais frequente onde esse trombo costuma ir parar são nos nossos pulmões. Isso acontece mais ou menos ali em 20 a 30% dos casos. Então o trombo solto no corpo chama êmbolo. De um local onde ele vai parar, das pernas onde ele é formado para onde ele vai, que são os pulmões, embolia pulmonar. E o pulmão serve para respirar, concorda comigo? Então tenta prender a respiração e chegar no hospital, no pronto-socorro mais próximo. Provavelmente você vai precisar respirar, não é verdade? Eu acho que você não vai conseguir
porque a gente não aguenta ficar aí mais de 1, 2 minutos sem respirar. Então, algumas vezes, em torno aí de 5 a 15% dos casos de embolias pulmonares, a gente pode ter desfecho fatal. A pessoa pode não aguentar a falta de ar causado por esses coágulos nos pulmões e a gente ter problemas graves. Então, devido ao risco dessas pistolas e da terapia manual na perna doente, na perna que tem um coágulo, poder deslocar, ou seja, deslocar esse trombo, provocar uma embolia, não é recomendado durante a fase recente, a fase aguda da doença, o uso de pistolas massageadoras, e também não é recomendado em pessoas com feridas abertas, com úlceras por má circulação. Agora presta atenção numa coisa, quando a gente fala de trombose, a gente tem que lembrar que existem diversos tipos de trombose na perna. Assim como os trombos podem ter trombos pequenos, pode ter trombos grandes. Tem pessoas onde a gente tem trombos em veias mais importantes, trombos em veias menos importantes. Então, de forma geral, a recomendação é não usar. Mas, dependendo do caso, sim, é possível que trombos pequenos em veias de menor importância a gente consiga liberar aquele paciente. Mas, de forma global, nós não recomendamos o uso de terapias ou técnicas manuais na perna doente, na perna com trombose. Só que essa avaliação, claro, acabei de te explicar, ela tem que ser individual, caso a caso. Então, para outras regiões do corpo onde a gente não está falando de trombos, de coágulos, ou seja, a perna que está saudável, aí sim é possível fazer drenagem linfática, terapias manuais, com pistolas de massagem e outras coisas semelhantes, sem nenhum problema. Mas na perna doente é prudente aguardar um pouco mais. Eu sempre falo aqui, gente, com saúde, que é o nosso bem mais precioso, sem ela você não consegue trabalhar para ganhar o seu sustento, você não consegue aproveitar a sua vida, passear com os amigos, com a sua família. Então a opção mais inteligente, naquela fase mais preocupante da doença, é o que? É conferir com o médico vascular se é possível, de acordo com o seu caso, com o seu problema, com a má circulação que aquele coágulo está causando, aquele trombo está causando ali na sua perna, se é possível fazer algum tipo de terapia manual. Em alguns casos vai ser possível sim, mas de forma global eu recomendo cautela e principalmente a opinião de um especialista em medicina vascular. Se você quer entender como blindar suas veias contra a trombose, fortalecer a sua circulação e não ter que passar por nada disso, pelo risco de uma embolia, o risco de ter uma má circulação severa, fica o meu convite para você ir na descrição desse vídeo conhecer o protocolo antitrombose. Lá é onde a gente vai te entregar um plano de ação para colocar em prática e diminuir ao máximo o seu risco de ser surpreendido por uma trombose ou por uma embolia. Não esquece também de deixar a sua curtida, clicar no gostei, principalmente se você aprendeu alguma coisa importante aqui, deixa eu saber disso, recebendo o seu like, o seu joinha, porque dessa forma a gente consegue alcançar mais pessoas e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e a trombose. Nos comentários é o nosso ponto de encontro, é onde eu quero saber o seu nome, de qual cidade você está falando, quero saber se você tem alguma dúvida, sugestão para os próximos vídeos, entender o que você quer ver aqui, o que você não está gostando do canal, para a gente poder trazer um conteúdo cada vez melhor, principalmente para você. Não esquece de se inscrever, de ativar o sininho, deixar as notificações ativadas para não perder nenhum dos próximos vídeos. Eu te espero lá, até logo!